Ora viva! Então, bem-vindos a mais um caderno de viagens que é a Bagagem de Mão de Carlos Ribeiro. Muitas vezes o Carlos Ribeiro traz-nos viagens pelo país, pelo mundo. Hoje vamos, e que estamos aqui neste início de maio, após ter havido as intempéries, as cheias, e o Carlos Ribeiro fez uma viagem pelos campos do Mondego. Tal e qual. Naquele momento. Naquele momento. No momento. Bem, nós aqui temos falado muito em fotografia, temos falado muito em viagem, obviamente, e também já tivemos programas em que nós falámos da importância dos veículos 4x4 para fazer determinadas viagens. Ora, hoje eu vou dar a conhecer um projeto feito por mim, um livro de fotografias que acontece sem ser programado, ou seja, eu estava na hora certa, no local certo, com as ferramentas certas. Certo. Vamos enquadrar. Portanto, no final do mês de fevereiro, depois daquelas tempestades que causaram os enormes transtornos, quer na região de Leiria, quer na região de Coimbra e nos campos do Mondego, inclusive em Coimbra houve um corte na A1. Ora, depois da água baixar, eu fiz uma visita a Montemor o Velho, gosto muito do castelo de Montemor o Velho, gosto muito daquelas paisagens a partir do castelo e de algumas das ruínas do castelo de Montemor, e o castelo de Montemor tem particularidades que um dia iremos aqui discutir. E posteriormente eu estava com a minha esposa, com a minha cadela, estava num Jeep. E a Jeep, que é a minha cadela, estava dentro do Jeep comigo. Ora, o nível da água nos campos do Mondego tinha descido o suficiente para as estradas alcatroadas ou de terra batida estarem circuláveis em segurança. Já não havia barreiras a cortar as estradas. Havia um ou outro sítio, mas era perfeitamente ultrapassável. Ultrapassável no sentido de alternativas, não é? E então eu venho de Jeep a partir de Montemor e na direção da Eireira, que ficou completamente isolada pelas águas, e a minha intenção era passar por cima do Mondego e continuar o mais possível pelos campos do Mondego até chegar à Figueira da Foz. E de repente eu começo a olhar à minha volta e eu vejo uns campos de arroz do Mondego como eu nunca tinha visto, ou seja, toda aquela enorme planície com centenas de milhares de hectares de campo de arroz estava coberta com água, sendo que o que se via era a espiga, o restolho, chamemos-lhe assim, sim, do arroz a sair da água. E isto acontece, ainda não tinha mudado a hora, ainda estávamos na hora de inverno e a luz do cair da tarde começa a assentar em cima dos campos de arroz e começa a haver muitas mutações nas tonalidades de luz. Ora, eu também levava a máquina fotográfica. Claro que essa é indispensável. Essa é indispensável, vai sempre comigo. E então o que eu faço é paro e começo como é que eu vou interpretar campos cobertos de água com a espiga do arroz a sair. E ali num espaço entre 100, 200 metros mais para a esquerda, mais para a direita do sítio onde eu estava estacionado, num caminho onde não passa ninguém, eu começo a ter uma cadela muito ansiosa porque quer ir tomar banho, e começo com todas as calmas a tentar fixar pela fotografia aquilo que os meus olhos estavam a ver. Então o que é que eu estou a ver?
eu estou a ver hieroglifos. Estou a ver formas desenhadas, chamemos-lhe assim, pelo o que resta da espiga, do restolho do arroz, que são hieroglifos. Temos aqui um exemplo na primeira página do livro esse que eu depois acabei por dar o título Escrever com água em papel de arroz. Portanto, tento fazer a ligação entre o aluvião de água que estava a cobrir os campos e sabendo nós que se pode fazer papel de arroz, que diga-se a boa da verdade, que existe, mas não é muito aconselhável para se escrever porque ser demasiado fino. Mas é utilizado em determinados contextos. E a partir daí eu começo a fixar-me no que vejo e o que eu vejo é algo que me desperta a atenção e são este tipo de imagens. Ou seja, são imagens absolutamente abstratas, todas têm como pano de fundo a água, todos têm como pano de fundo as espigas do arroz e variam de contexto conforme eu vou isolando as várias possibilidades fotográficas e, como é o caso, vê-se perfeitamente aqui, esta imagem foi feita numa altura em que a luz já estava ligeiramente mais baixa. Esta aqui foi feita com o reflexo do sol naquele ponto. Nada disto acontece por acaso e foi fotografado por acaso. Estas espigas que são do arroz, que são até bastante mais fortes, também foram um motivo da minha atenção fotográfica e depois não há duas imagens iguais, há muitas variações. Aqui nós temos outro tipo já de luz e, portanto, a fotografia, a tinta da fotografia é a luz. A tinta da fotografia é a luz. E portanto, nós continuamos e vamos isolando nos campos de arroz determinados contextos que têm que permitem fazer determinadas composições. Temos aqui um exemplo. Eu julgo que isto são os rastros de um trator que os tratores têm que ter umas como é que eu hei de explicar, umas rodas especiais para andar nos campos de arroz e temos também imagens como esta. Portanto, assumidamente há imagens que estão desfocadas, ou seja, que têm aspectos que estão desfocados e aspectos focados, porque eu estava 200, 300 ou mais metros ou maior distância daquilo que ia fotografar, a fotografar com uma lente de 600 milímetros. Ora, o que acontece, isto é um pormenor técnico, mas só para as pessoas perceberem, o que acontece é que eu consigo manter o foco em determinada coisa, mas ao mesmo tempo, ou antes ou depois, fica desfocado, o que acontece aqui em várias situações. Algumas destas imagens são, para mim, como tapeçarias, como pinturas abstratas, pinturas de Ferreira da Silva. Há imagens que são hieroglifos. Portanto, nós estamos a visualizar, e foi isso que eu fiz. Portanto, o que eu fiz foi isolar parte de um todo e ao isolar parte de um todo, fotografar. E, portanto, as variações de luz, as variações do restolho permitiram fazer, e aqui já estamos a mudar completamente de paradigma, porque aqui pareceu-me mesmo
que eu estava a fotografar aeroglifos e que estava no Egito. É claro que isto obriga a uma imaginação muito, muito fértil, mas foi isso que eu senti. Ora, tudo isto depois termina nesta imagem em que, mais uma vez, o Sol tem aqui uma parte muito importante, tem na composição, o reflexo do Sol é realmente muito importante. E a última imagem é mais um aeróglifo. Ora, isto tudo acontece, portanto, as cheias do Mondego foram sebejamente publicitadas nas televisões, nas rádios, nos jornais, criaram muita controvérsia, mas o que acontece é que ano sem cheias é um ano que os campos não têm a mesma fertilidade. Ora, o Rio Mondego, para quem não sabe, nasce na Serra da Estrela, numa fonte que se chama o Mondeguinho. Ora, o Mondeguinho é um sítio onde nós podemos encher um copo de água, o que eu já fiz várias vezes, ou beber a água com a concha da mão. E depois, conforme ele vai descendo, ele vai engrossando, vai recebendo vários afluentes. Na Agueira já é uma grande barragem e depois criou aquelas aflições todas que nós vimos na Baixa de Coimbra, que felizmente não se vieram a concretizar. Mas já houve cheias no campo do Mondego em que, por exemplo, o quartel dos bombeiros de Montemoro Velho ficou com 1,5 metro de água e tudo teve que ser retirado e tudo teve que ser guardado em locais mais altos para não estragar o equipamento. Claro que inundou o quartel dos bombeiros, inundou as casas aqui, não foi tanto isso, as casas mais ribeirinhas, e eu vi muitas, ainda estavam com as soleiras da porta seladas com barro, com sacos de areia. As pessoas tentavam se proteger da melhor maneira. Eu, para ilustrar este trabalho, fui buscar uma frase do Virgílio Ferreira. Ele diz que o tempo não passa por nós é que passamos por ele. Isto porque os campos do Mondego são feitos de tempos. Claro. Portanto, há uma cultura intensiva do arroz, mas, pelo aquilo que eu conheço dos campos do Mondego, à altura da colheita do arroz e à altura das cheias, quando há cheias, é quando os campos do Mondego estão, na verdade, no seu auge fotogénico, digamos-lhe assim. É muito importante que haja cheias, que venham os sedimentos, que os sedimentos se depositem nos campos e que com isso haja fertilidade. Ou seja, a cheia para os agricultores do arroz no campo do Mondego é sinónimo de fertilidade. Eu vou aqui invocar outro rio e outro país que fica do outro lado quase do planeta, que é o Nilo. Sem cheias há fome, com cheia, agora não, mas no passado, e com cheias havia fartura. Bem, então nós temos aqui um conjunto de coisas que se conjugaram. Isto não estava nada planeado, mas ao mesmo tempo, quando eu faço esta incursão por dentro dos campos do arroz, eu tenho todas as ferramentas, tenho um veículo de todo terreno que me permite evoluir em segurança, claro que com bom senso, e a água, quando estava nas estradas, tinha um palmo tanto, portanto, e não estavam bloqueadas, fechadas ao trânsito. Tenho o equipamento fotográfico e tenho as minhas companhias com paciência suficiente para aguardarem aquelas 2 horas que eu estive ali a saborear, a deliciar-me com este espetáculo. Este espetáculo depois levou-me a imprimir este livro. Nós já falámos aqui várias vezes a imprimir as fotos das nossas viagens. Eu não posso dizer que isto é uma viagem, isto é uma circunstância do momento, mas que me atraiu de tal forma à minha veia fotográfica, se me permitem criativa,
tenho sempre cuidado de utilizar esta expressão para não melindrar suscetibilidades. Mas enfim, portanto, de tudo isto, de todos estes imprevistos, nasceu o livro Escrever com Água em papel de arroz, que teve como protagonistas os Campos dos Mondego. E quando o Carlos Ribeiro dizia que se deliciou com estas paisagens, ao retirar, ao captar estas fotografias, permitiu também que cada um de nós se possa deliciar com o livro, com as imagens que aqui estão. Como é que é possível quem nos acompanha adquirir este livro? Ele ainda não foi lançado oficialmente, mas de qualquer forma, alguém que esteja interessado no livro, aquilo que nós sugerimos é que, ao ver este podcast, entre em contacto com o Grupo SD e eu farei chegar o livro às mãos de quem o desejar com todo o gosto. Por isso, temos aqui embaixo esta mensagem para poderem efetivamente acompanhar este trabalho e deliciar-se com o trabalho do Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, obrigado. E naturalmente que o Mondego e a zona do Mondego, Montemor Velho e toda a zona também deve agradecer e estar grata por este excelente trabalho. Isso a ver vamos. Pronto, mas é o estar grato por isso. Vamos ver como é que as forças vivas reagem a este trabalho. Brevemente haverá, com certeza, cá a apresentação do livro, a apresentação do trabalho e o envolvimento das forças vivas também. Vamos ver. Sensibilizá-las nesse sentido. Carlos Ribeiro, mais uma vez um agradecimento muito especial por este caderno de viagens, que foi uma viagem à volta dos Campos do Mondego. Tal e qual. À porta de casa. À porta de casa, isso mesmo. E para todos aqueles que nos acompanham, este é o caderno de viagens, a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, e que volta brevemente, já na próxima semana. Acompanhem-nos. Até lá.